Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 25. Diz a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto é um texto dos mais caros e queridos do meu coração. E ele, volta e meia, ele vem à minha mente. Eu já tive a oportunidade até de pregar para você, que é membro da igreja de Botafogo, sobre esse mesmo texto. Mas Deus me trouxe uma outra palavra nesse tempo. Num tempo em que a gente vive a relativização de valores, em que a gente vive quase que numa areia movediça, em que os princípios da palavra, eles são questionados, alguns deles são minimizados, outros desconsiderados, e a gente se vê nessa areia movediça, mas precisa enfrentar problemas existenciais. E aí nessa hora que a gente vive e se sente desestabilizado, e a gente vive nesse tempo uma angústia que ela é não só latente, mas presente, uma angústia de humanidade, coisa que está escondido na nosso subconsciente, coisa que está subentendido, disfarçado ou até dissimulado. Veja só, o que antecede esse texto são 3 dados que a gente precisa considerar para entender esse texto. Jesus, a partir do versículo 19, fala, por exemplo, do foco da vida, quando o foco da existência é o acúmulo de coisas, dos tesouros. E aí ele chega dizendo, olha, onde está o teu tesouro, você vai achar o seu coração. Depois Jesus passa a falar sobre uma divisão que é interna, de servir a 2 senhores, né? Deus e as riquezas. Depois Jesus fala também sobre os olhos e a luz. O que eu vejo ilumina meu corpo, o que eu vejo reflete dentro de mim. Como eu vejo a vida? É o grande questionamento. Esse é o grande questionamento. Com que olhar eu percebo a minha existência? E aí é curioso, porque aí a gente chega no texto e Jesus está falando de necessidades que nós temos, necessidade de vestir e de comer, e talvez não tenhamos a dimensão completa dessa necessidade, mas é tempo em que a gente vê tanta gente no meio da rua, em que talvez a aplicação desse texto seja até muito mais profunda do que o meu sentimento de necessidade, que é o que o texto ele destaca. Como lidar com a necessidade. E aí, nesse sentido, me impressiona a intensidade psicológica de alguns textos da Bíblia. E esse texto é assim, ele é de uma intensidade psicológica muito grande. Você há de se lembrar, por exemplo, Paulo falando de algo que para mim é uma esquizofrenia e um conflito interior, ao dizer o bem que faço, não quero, que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E outros textos mais que demonstram esse estado de insatisfação. Vejam só o texto que nós lemos aqui. Para alguns, tem uma visão e um evangelho triunfalistas, podem olhar esse texto como uma promessa
de prosperidade e de provisão. E é curioso que aqueles que estruturam a sua vida, ou a sua base mental, só na questão material, ainda que seja ou travestida de religião, ou tentando encontrar preceitos bíblicos para isso, se decepcionam. E vivem a frustração, a angústia, a ansiedade e a expectativa de tentar se apoiar algumas vezes numa base ou em outra, e aí terminar servindo a dois senhores. Porque não é possível, para que a gente tenha uma vida que seja completa e íntegra, manter uma atividade uma atitude que é ambígua. Isso não gera satisfação. Antecipadamente a gente já pode dizer isso. Por isso, o que Jesus traz para a gente nesse trecho são lições existenciais. E são 3 lições que eu quero compartilhar com você. A primeira lição que Jesus nos mostra já começa a dizer e a falar sobre ansiedade. E Ele está nos ensinando que a ansiedade e inquietação adoecem. Não tem como terminar bem algo que começa com ansiedade e inquietação. Mas o reverso disso, o remédio para isso é confiança e fé. Porque confiança e fé aquietam o coração e, mais do que isso, nos salva. E você sabe o que é ansiedade? E por que a gente fica ansioso? Ansiedade é uma sensação, é um sentimento decorrente de uma excitação excessiva do nosso sistema nervoso central, quando a gente interpreta uma situação, um quadro de perigo. Quando a ansiedade é um parente muito próximo do medo. A ansiedade tem uma grande característica que influi no nosso físico, no nosso psíquico, que a gente pode até traduzir essa ansiedade em sintomas físicos. É gente que desenvolve coceira no corpo, é gente que tem taquicardia, é gente que tem uma sorte de sintomas que é característica de quê? Está somatizando problemas que são de ordem emocional, porque a ansiedade, ela não traz nada. É verdade que todos nós temos um pouco de ansiedade, isso é normal, mas para ser ansioso basta ser um indivíduo, basta ter uma participação ativa na sociedade. Desde sempre, a ansiedade ela é companheira inseparável do homem. Repare que Jesus não está dizendo que a ansiedade não existe, esquece. Não. O que Jesus está dizendo é que para você não andar ansioso. Ou seja, se eu for usar uma outra tradução para essa colocação de Jesus, não esteja ansioso, a ansiedade ela é vista como uma distração. Jesus está dizendo, não se distraia com isso, há coisas mais importantes. A ansiedade é uma distração no seu olhar e na sua caminhada. E aí Jesus traz vários argumentos contra a ansiedade. Primeiro, Deus te deu o maior, Deus te deu a vida. Por isso, você não precisa se preocupar com o que é menor. Mais do que isso, Jesus está dizendo que a ansiedade ela é nociva, ela é desnecessária, ela é inútil. Ela não pode afetar o passado, porque nada pode modificar. É inútil quanto ao futuro, porque a maioria dos problemas que teremos a enfrentar são aqueles que nunca foram apresentados. Não tem como você conceber. Você não tem a capacidade de prever o futuro. E a gente fica ansioso. O que há de ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? Será que eu vou pegar Covid? Será que vai morrer alguém na minha família? E vai vivendo essa ansiedade e vai adoecendo emocionalmente e espiritualmente por causa disso. Jesus está dizendo que a ansiedade é uma preocupação que é inútil, não serve para nada. E mais do que isso, a ansiedade ela é cega, porque ela se nega a aprender a lição que oferece a natureza. E Jesus abre o olho, gente, olha para o passarinho, olha para as aves, olha para os lírios, lembra dos olhos que ele falou antes, com que olhos eu enxergo a existência. Lembre-se que a forma que eu enxergo, isso pode iluminar meu corpo, reflete o que vai dentro de mim, reflete como eu vejo a vida. Então, a ansiedade, ela cega,
ela embaça a nossa visão. E mais do que isso, a ansiedade não agrega nada de positivo, não agrega valor. Por isso que Jesus está dizendo que não acrescenta um côvado. Um côvado é cerca de 2 palmos e 45 centímetros. Ou seja, não agrega absolutamente nada. Essa é a primeira lição que Jesus nos dá. Na verdade, ele está dizendo que ansiedade e inquietação adoecem a alma, mas confiança e fé aquietam e salvam. Tem uma segunda lição que Jesus nos traz, e ele nos mostra nesse texto. Quem é Deus e como Ele cuida de nós. Como Ele tem esse cuidado. E aí eu me lembrei, você sabe disso, que uma das formas da gente entender Deus vem também através dos nomes que são dados a Deus e que a gente encontra na palavra. E o primeiro nome que você encontra, e você sabe disso, é Yahvé, o Senhor. Esse termo quer dizer o Redentor, o que faz novo, o que liberta, o que salva, o que recupera, o que livra. É Deus de graça. É um nome que contém a segurança de que Deus é Deus para o seu povo. Não se esqueça disso. Que é Deus criador, que é Deus vivo, é Deus forte, é o Elohim, é o Deus que está conosco em Cristo Jesus, o Emanuel. É aquele que a gente ouve falar, que é o Deus que é o Rafá, o Deus que cura, o Deus Abba, que é Pai, o El Shaddai, que é um Deus todo-poderoso. Você não pode se esquecer de quem é Deus, e um Deus que é revelado em Cristo Jesus. E aí Jesus faz, ao falar de Deus, 3 afirmações que eu e você precisamos aprender essa lição sobre quem é Deus. No versículo 26 que nós lemos, está dizendo que o Pai provê sustento. E o que Jesus está falando aí é de providência, como o escritor de Provérbios nos ensinou, ao dizer que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. E ao falar sobre providência, a nossa confissão de fé, ela nos mostra que como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Deus, Ele provê sustento. Mas Deus também cuida dos aspectos gerais da vida. Tudo que diz respeito a você importa para Deus. Veja o que Ele diz no versículo 30. Se Deus dá vida, Ele pode sustentá-lo. Porque Deus cria, Deus ordena, Deus sustenta, Deus organiza e Deus cuida. O versículo 30 está dizendo para você: se o Senhor faz assim com a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vocês. Pois para mim, há coisas na sua vida que são pequenas, são besteiras. E há coisas que você acha o mesmo na minha vida, mas para Deus não é assim. Tudo que diz respeito a você, interessa a Deus. Está ao alcance da sua proteção, do seu cuidado, do preenchimento das suas necessidades. Há uma terceira lição, ou aspecto nas afirmações de Jesus, que nos ensinam essa lição quanto a Deus, que é um Deus presente, e mais do que isso, que é quem Deus é e como Ele cuida de nós. E essa terceira afirmação você encontra no versículo 32. Deus sabe de nossas necessidades. Eu amo ler, é uma das partes que eu mais amo nessa porção da palavra. É ter a certeza que o Pai Celeste sabe que necessitamos de todas elas. É o que diz o texto. E Jesus nos ensina que não estamos presos à sorte cega, à casualidade, ao acaso, ao destino. Tudo o que nos acontece é divinamente planejado e cada acontecimento chega como um novo convite a confiar, a obedecer. Paulo, falando aos Romanos no capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, essa lição que Jesus nos traz, de quem é Deus, e nos mostra como Ele cuida de nós. Tem o cuidado de nos ensinar, Jesus tem esse cuidado de nos ensinar como Deus age em seu favor. Mas Jesus continua e nos traz uma terceira lição
existencial. Como estabelecer corretamente as prioridades de vida? Porque muita da ansiedade que eu e você e a inquietação do coração, ela sobe, é porque a gente não sabe estabelecer as prioridades na nossa vida. A gente se inquieta por coisas que não são motivos de inquietação. Mas é por quê? Porque a nossa escala de valores está equivocada. E ele aplica isso a uma situação absolutamente concreta. Está falando de dinheiro e de propriedade. E nos versículos de 9 a 21, ele nos mostra exatamente sobre esse espírito do dinheiro, que nós somos possuídos por isso. E toda a nossa vida se pauta por essas condições. E Jesus está falando e se trata de armazenar para si mesmo valores materiais além do necessário. Tem gente morrendo de úlcera com dinheiro na conta, achando que não vai ter com que viver. Tem gente que com comida na mesa e cobiçando a comida ou a mesa do outro. Por isso que Paulo, falando a Timóteo, ele ensina o segundo, na primeira epístola: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E eu e você precisamos pensar nisso, porque você talvez, ao ouvir essa leitura, possa dizer: ela não está falando para rico, eu não sou rico. Mas tenha certeza que a grande maioria de nós, à luz da miséria que graça na cidade, no país e no mundo, nós somos ricos. E aí eu preciso pensar: Senhor, eu estou falando aqui, eu tenho saúde, eu estou vestido, eu estou alimentado. Quando eu sair daqui, eu sei para onde vou, porque eu tenho uma moradia. Eu sei que eu vou encontrar a minha esposa em casa. Eu sei que eu vou jantar. E eu sei que nada disso está me faltando. E por isso, eu continuo ansioso por coisas que eu quero ter a mais. E aí o dinheiro passa a ser o controlador e o meu Deus. Mas por outro lado, isso também não é uma apologia à pobreza. Não é uma apologia ao nada fazer. Não é algo que você possa chegar e dizer: está vendo, é por isso que eu não trabalho. E tem gente que vive assim. E nesse tempo, quantos casos eu não tenho tomado conhecimento de filhos que nunca se interessaram em fazer qualquer coisa na vida. Viveram e continuam a viver sustentados por seus pais ou por seus avós. E vivem disso, e com isso ainda reclamam do pouco que recebem. Mas a palavra de Deus também nos ensina e declara que o trabalhador é digno do seu salário. E há pessoas que estão sofrendo de ansiedade, de inquietação, porque têm necessidades, mas são incapazes de correr atrás das possibilidades que poderão mitigar as suas necessidades. Deus supre, mas de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E aí a gente precisa entender exatamente o que o versículo 22 e 23 está nos ensinando. Aonde eu coloco a minha dedicação? E aqui o texto, poeticamente, Jesus está falando: para onde eu estou olhando? Para onde eu estou olhando? Alguém disse certa vez, e eu estou tão tomado por isso, irmão, irmã, você que nos assiste, que no meio de uma crise, a crise é o momento da oportunidade. E é o que eu tenho mais pensado: Deus, o que o Senhor pretende para nós a partir de agora? Porque vamos viver um novo tempo. Já estamos vivendo. E o Senhor está falando e a gente precisa escutar isso. Por quê? Porque isso influi na maneira que eu olho, porque eu percebo a realidade. Quem sabe não seja uma ótima hora para você dar uma olhada e ver se o seu óculos ele já não está abaixo do que você precisa, se ele não está embaçado, se a sua visão da realidade não está equivocada. Quem sabe não esteja na hora de uma autoavaliação,
Porque como diz o versículo 33 e 34, em Deus há suficiência. Em Deus há suficiência. E se você não está sentindo isso, seguramente o problema não é de Deus, é da maneira como você tem olhado a existência. Você precisa fazer essa análise que é interior. E quando eu falo em suficiência em Deus, eu quero que você pense numa coisa. Como é que eu e você construímos uma escala de prioridades? Como é que a gente faz? Eu estou ansioso. Primeiro, eu quero tranquilizar meu coração. Segundo, eu busco suprimento. Terceiro, eu reclamo com Deus. Essa é a nossa escala. Mas, na verdade, o que Jesus está nos mostrando é a necessidade de uma transformação da escala de valores. O que ele está dizendo é o seguinte: se há necessidade, primeiro, busque a Deus. Segundo, Deus dá suprimento. Terceiro, Deus tranquiliza o coração. Por isso que ele diz: não vos inquieteis. Sabe o que é isso? Isso é remédio para a doença da alma. Isso é remédio para a doença da alma. Vai, guarda esse versículo, em que ele seja inculcado em você. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E perceba que as duas coisas não se apartam. Buscar o reino não pode excluir a justiça. E buscar a justiça não pode excluir o reino. E buscando ao Senhor assim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E assim, Jesus termina dizendo: aquieta seu coração. Porque quem busca Deus em primeiro lugar, sabe que cada dia tem o seu favor. Quem busca Deus em primeiro lugar, sabe que Ele dá suprimento. E aí Jesus, eu concluo dizendo isso. Jesus nos traz a verdadeira escala de valores. Se aproprie dela, porque é isso que ele diz aqui no texto. Você vale mais do que você veste, sabia? Você vale mais do que você tem. A sua vida vale mais do que a comida que te sustenta. A sua vida, ou melhor, acima de todas essas coisas terrenas, o que mais importa é a sua comunhão espiritual com Deus, com Jesus, a comunhão com o Espírito Santo. Por isso, e eu concluo, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Que Deus te abençoe. Amém.